Sejam bem-vindos ao nosso canal Josiel Tavares Artes e vamos agora dar continuidade com essa pintura, onde já tivemos o vídeo número 1, o vídeo número 2 e esse é o terceiro vídeo em que nós pretendemos já fazer os detalhes finais e concluirmos esta pintura de paisagem, onde nós começamos mostrando como fazer o céu, as montanhas, a vegetação. Depois criamos esse primeiro plano com um barranco, com um gramado, a árvore seca com os galhos. E agora vamos procurar dar mais harmonia à pintura, utilizando um tom esverdeado no tronco da árvore. E vamos estar utilizando o pincel número 0 filete. Vamos pegar o verde com o amarelo e prepararmos também um marrom aqui próximo. Então, tendo feito a mistura, nós procuramos dar prioridade ao verde. E vamos começar a aplicar na árvore. Agora que nós já damos uma harmonia no marrom do tronco, acrescentando o verde ao marrom, vamos começar a destacar um pouco mais a questão do gramado, dos capins e assim por diante. Onde está escuro, vamos utilizar as cores mais claras, e onde está claro, vamos utilizar as cores mais escuras. Então, nessa etapa, até o momento, nós colocamos o verde escuro na área praticamente toda.
E vamos agora começar a destacar um pouco mais as partes mais claras. Lembrando que o efeito deve ser o claro no escuro, o escuro no claro, de forma alternada, para que os matos apareçam. Acrescentamos um pouco de branco à mistura do verde. Vamos pegar um pouco do amarelo também. E vamos diluir bastante. Vamos agora, na sequência, deixar um pouco o gramado, puxar a tinta, secar um pouco. Demos uma embaçada nos matos do gramado e vamos agora fazer alguns detalhes na paisagem de forma geral. Vamos começar escurecendo a parte de baixo do gramado para darmos mais profundidade nessa distância que é bem grande até chegar nas montanhas. E para isso vamos utilizar o verde escuro, diluindo um pouco no solvente. Nós estamos diluindo um pouco no solvente, o verde. Vamos começar a aplicar aqui embaixo, no mesmo sentido da perspectiva que nós vimos nos vídeos anteriores. Agora nós estamos embaçando a terminação desse verde escuro para fazer um degradê harmonioso, misturando com a parte clara. E agora será necessário nós prepararmos uma cor semelhante à cor do gramado mais distante, que é uma mistura do verde com o marrom, com o amarelo e assim por diante, para fazermos o degradê. Então vamos trazer o amarelo para a mistura, prepararmos o marrom com o violeta e também com amarelo. Violeta no tom avermelhado e o amarelo.
Vamos diluir com o solvente e trazer o verde claro para essa mistura. Vamos acrescentar também um branco. E agora o amarelo. Agora vamos dar uma harmonia maior a esta parte do barranco, que está com marrom bem avermelhado e no momento um pouco artificial. Então, para harmonizar com a pintura de forma geral, vamos aplicar os tons de verde neste barranco. Então vamos utilizar das misturas que nós fizemos, onde temos o verde caminhando para o marrom, com a mistura do amarelo com o branco, e vamos diluir com solvente para estarmos aplicando de forma sutil a esse barranco que está com o marrom tendendo muito para o vermelho. Dessa forma, já demos um pouco mais de harmonia ao barranco, que antes estava com o marrom muito avermelhado. Aplicamos a mistura diluída do verde com o marrom que nós fizemos na parte de baixo, no barranco também. Ao mesmo tempo, fizemos o embaçamento nos gramados, na parte mais distante, na parte do tronco e das raízes, e dessa maneira deixamos a pintura com mais harmonia. Depois vamos voltar a trabalhar novamente nessa parte do gramado dos matos, na realidade um gramado bem alto com matos
também bem altos. E agora vamos procurar trabalhar um pouco o fundo, essa vegetação na base das montanhas, e também trabalharmos um pouco as montanhas. E para isso nós vamos nos utilizar da mistura que estamos trabalhando, do verde caminhando para o marrom, e vamos passar a utilizar também o azul nessa mistura e o violeta, bem como o branco também. Então nós trazemos o azul para a mistura e vamos dessa maneira começar a preparar os tons para a montanha. Violeta, pegou um pouco do branco, então temos um violeta com um tom acinzentado indo para um tom azulado misturado com verde, da mistura que fizemos do verde com o marrom. Então, com essas opções de cores mais o branco, nós vamos ir trabalhando os detalhes na montanha. E vamos utilizar o pincel zero filete.
Agora, na sequência, nós iremos continuar trabalhando a parte das montanhas. Procuramos até o momento colocar detalhes e texturas na primeira montanha, que está mais à frente. Vamos trabalhar um pouco mais. Aqui também vamos colocar um pouco mais de detalhes. Nas montanhas mais distantes, praticamente não iremos acrescentar detalhes. Vamos até clarear e embaçar um pouco mais as últimas. E vamos trabalhar agora também a vegetação na base da montanha, de forma que fique mais nítida no início e ela vá perdendo a nitidez, ficando mais embaçada à medida que vai se distanciando. Também iremos fazer os galhos novamente da árvore, que foram cobertos devido aos detalhes da montanha, bem como colocar alguns detalhes a mais no gramado também. Lembrando que este é o terceiro e último vídeo desta paisagem, procurando trazer para vocês alguns fundamentos básicos relacionados à paisagem, com a distância adequada dos elementos, o embaçamento adequado, a questão da atmosfera, dentre outras coisas também. E além disso, uma paisagem voltada para iniciantes. Então nós estamos trabalhando os elementos de forma a não confundir para aqueles que estão iniciando. E todas as dúvidas que tiverem poderão estar entrando em contato conosco pelo nosso WhatsApp, que estará na descrição do vídeo.
Agora, na continuidade, nós faremos os detalhes de acabamento no gramado, no barranco, e fizemos as texturas nas montanhas, procurando destacar a textura mais nítida na montanha mais próxima, e à medida que vai se distanciando, as texturas vão ficando mais embaçadas e as montanhas também. Da mesma forma, a vegetação na base das montanhas, mais esverdeado na proximidade, mais azulado na parte distante. Fizemos a iluminação no tronco, lembrando que a paisagem é voltada para iniciantes, então os acabamentos não estamos detalhando muito para não ficar complicado demais para quem está iniciando, bem como as tonalidades também. Estamos procurando deixar uma harmonia que facilite no aprendizado inicial. Agora vamos destacar o barranco e finalizarmos com o gramado.
Agora, na sequência, nós iremos trabalhar a parte da vegetação na base da montanha, colocar um pouco mais de vegetação de matos escuros na sombra da árvore, para podermos finalizar a nossa pintura de paisagem para iniciantes. Faremos uma mistura do verde com o azul. Na realidade, vamos estar utilizando a mistura que já tínhamos feito, diluindo com solvente. O objetivo desse azul é ajudar o verde a entrar na harmonia da distância, contribuir para a atmosfera na pintura. Acrescentamos um pouco do branco. Dessa maneira, chegamos ao término desta nossa pintura e vamos fazer por último
a vegetação na parte da sombra dos matos da árvore. E assim nós encerramos nossa pintura, mostrando alguns conceitos importantes relacionados à questão da atmosfera, da distância entre o primeiro plano e também o segundo plano. Ressaltamos que são 3 vídeos desta paisagem, com esta conclusão agora, e incentivamos para que possam estar assistindo os outros 2 vídeos também, caso ainda não tenham feito. Além desses 2 outros vídeos da continuidade desta pintura, nós temos também muitos outros vídeos no canal com muitas dicas importantes tanto para o desenho quanto para a pintura. E incentivamos a você que ainda não é inscrito, que possa se inscrever, ativar o sininho para receber as notificações. Também a deixar a sua curtida e o seu comentário sobre o que tem achado dos nossos vídeos aqui no canal. Desta maneira, incentivamos para que possam também colocar em prática as orientações, fazendo na casa de vocês os desenhos e as pinturas que temos feito aqui no canal, com o objetivo de estar ajudando não apenas de forma geral os que estão assistindo aos nossos vídeos, mas também aos nossos alunos que fazem parte do nosso curso online de desenho e pintura. E se você ainda não conhece o nosso projeto, no nosso curso online, que também possa estar entrando em contato conosco pelo nosso WhatsApp, que estará na descrição do vídeo. Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo vídeo aqui no canal Josiel Tavares Artes.